Os 80 tiros que atingiram o carro do músico Evaldo dos Santos Rosa, no Rio de Janeiro, trouxeram à tona novamente discussões a respeito da ação abusiva dos agentes de segurança no combate à criminalidade. Evaldo, negro, 51 anos, estava se dirigindo com a família a um chá de bebê quando seu carro foi alvejado pela saraivada de tiros disparados por soldados do exército. Não por acaso o assassinato irresponsável de Evaldo causou indignação e tristeza em todo o país. Antes de mais nada, gostaria de deixar claro o seguinte: nem de longe eu me coloco contra as ações dos policiais e dos agentes de segurança de maneira geral. Já não tenho mais idade para brincar de menino rebelde e tenho fugido ultimamente de soluções, entre aspas, aventureiras, tresloucadas para problemas que de fato são complexos. Após vivermos um pico de mortes causadas pela violência em 2017, estamos percebendo desde o ano passado uma redução de casos de homicídios, roubos seguidos de morte e lesões seguidas de morte. E grande parte dessa redução se deve sim à ação eficiente de policiais que, apesar de mal remunerados, cumprem com seu papel de maneira digna, honesta, decente. Eu mesmo já precisei da polícia inúmeras vezes e em muitas delas minhas queixas foram prontamente atendidas. No entanto, o papel importante que as polícias desempenham não pode servir de escudo para atos ilícitos cometidos por agentes de segurança irresponsáveis. Atos que só contribuem para desmoralizar as corporações de maneira geral. Dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, referentes ao ano de 2017, mostram que, enquanto os homicídios em geral aumentaram 2,9% no Brasil, as mortes causadas por policiais, militares ou civis em serviço ou de folga aumentaram 20,5%. No total, a polícia matou, apenas em 2017, 5.144 pessoas. Segundo a mesma pesquisa de 2017, referente ao ano de 2017, 99% das vítimas de policiais são homens, 76% são negros e 81% possuem entre 12 e 29 anos. Vejam, o caso de Evaldo só foge ao padrão em relação à sua idade. Não era muito jovem, tinha lá 51 anos, mas de resto ele era homem, ele era negro e, portanto, está em grande parte de acordo com esse padrão, né, da letalidade cometida, né, nas ações policiais. É claro que os policiais também são vítimas da violência urbana. 367 policiais morreram em serviço no país em 2017 e vários outros não registrados foram mortos fora do serviço, o que é muito comum de acontecer com os policiais. Além de extremamente mal remunerados, os policiais enfrentam um cotidiano difícil no combate aos criminosos e, por isso mesmo, volto a insistir, merecem todo o nosso respeito. Mas os excessos cometidos por agentes de segurança não param por aqui. Denúncias de tortura em presídios paulistas dispararam nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. Até o dia 12 de fevereiro, 73 casos de tortura foram registrados. O total de 73 já é superior à metade do volume de reclamações que foram feitas durante todo o ano passado. Quando falamos em tortura, não se trata apenas de infligir sofrimento físico utilizando algum equipamento específico ou batendo. A insalubridade, as ameaças constantes e a falta de atendimento médico
também são considerados como tortura. Só para se ter uma ideia, relatos feitos por detentos e seus familiares mostram que, em presídios de São Paulo, agentes cortam a água e a luz durante dias. A comida frequentemente encontra-se estragada. Existem relatos que dizem que nos pratos muitas vezes aparecem baratas. Presos são confinados em solitárias e muitas vezes passam semanas sem ver o sol. Enfim, tudo isso na realidade já acontecia anteriormente, mas esses casos de tortura vêm aumentando significativamente nos últimos meses. Especialistas afirmam que, em grande parte, a razão de todos esses maus tratos tem a ver com o problema da superlotação dos presídios. Não são poucos os presídios em São Paulo que possuem uma quantidade de presos muito superior a que conseguem comportar. E é a superlotação que gera mais tortura e mais violência. Com a superlotação ficam reduzidas as possibilidades de trabalho e estudo dentro dos presídios, ferindo dessa forma de maneira clara a dignidade dos detentos de uma maneira geral. Mas afinal de contas, a que se deve esse aumento significativo? Tanto da letalidade policial quanto dos casos de tortura dentro dos presídios. Existe hoje uma conjunção infeliz de circunstâncias, dentre elas a retórica de violência utilizada por algumas de nossas autoridades. O atual presidente, todos sabem, na campanha do ano passado, explorou o descontentamento da população com relação aos serviços de segurança pública, usando e abusando do conceito segundo o qual bandido bom é bandido morto. Também surfando nessa onda de descontentamento, o então candidato a governador de São Paulo, João Dória, chegou a afirmar que, em sua gestão, a polícia iria mesmo atirar para matar. Agora, já como governador, Dória vetou recentemente uma lei que estava tramitando na Assembleia Legislativa e que tinha como objetivo criar um órgão independente para apurar os casos de tortura em locais de privação de liberdade, no caso, em grande parte, dentro dos presídios. A mesma coisa semelhante vem acontecendo também lá no estado do Rio de Janeiro. O atual governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, defende abertamente a política de abate a criminosos que estejam portando fuzis. O recém-eleito senador Major Olímpio, aqui de São Paulo, foi além. O Major Olímpio fez uma afirmação dizendo que os policiais são verdadeiros lixeiros da sociedade. Quem também resolveu encampar essa retórica da violência e propõe uma maior retaguarda jurídica para policiais que matam indiscriminadamente é o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. No pacote anticrimes que ele enviou ao Congresso no comecinho deste ano, está prevista a ampliação do chamado excludente de ilicitude dos policiais. O que seria isso? O excludente de ilicitude diz respeito a casos em que o agente violou uma determinada norma, provocou um determinado dano, mas ele não será condenado em razão do ato que cometeu. O ato foi excluído da condenação por causa das circunstâncias em que ele ocorreu. Então, entendam, os excludentes de ilicitude, eles estão previstos já no Código Penal e se referem basicamente a 3 situações específicas. Primeira, o estado de necessidade. A pessoa necessita cometer um ato que fere a norma, portanto, se na necessidade ela provou que teve a necessidade de cometer aquele ato, no excludente de ilicitude ela pode ser absolvida. Segunda situação, prevista pelos excludentes de ilicitude, a legítima defesa. O sujeito estava
numa situação em que ele precisava recorrer à arma para se defender, então ele entra, né, nessa questão aí dos excludentes de ilicitude. E terceira situação, o estrito cumprimento do dever legal. Vamos dar um exemplo, vou citar um determinado caso. Né? Pensem num policial que está enfrentando bandidos armados em um tiroteio e esse policial acaba matando alguém naquele confronto armado. Teoricamente, ele não poderia ter matado, mas acabou matando. Num eventual julgamento, esse policial já se beneficia do excludente de ilicitude. Por quê? Além de agir em legítima defesa, esse policial estava cumprindo com o seu dever legal, dever de proteger a si mesmo e de proteger a sociedade como um todo. No entanto, o que o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro propõe? Ele propõe que o Código Penal seja alterado para dar aos excludentes uma maior elasticidade. Segundo a proposta do ministro, o código seria alterado para incluir a possibilidade de o juiz não sentenciar o indivíduo, civil ou agente da lei, que cometer excesso sob, abre aspas, excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Vejam só, camaradas. Bom, o que seria, objetivamente, excusável medo? O que seria surpresa? O que seria violenta emoção? Vamos supor que eu esteja aqui neste quarto dando minha aula e minha mãe entre no quarto fazendo uma algazarra. Eu tomo um susto, vou ficar com medo e violentamente emocionado. Será que numa situação como essa eu teria direito de pegar uma arma e atirar contra ela? Provavelmente o juiz iria me condenar, mas se o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro for de fato aprovado, com certeza eu teria direito de recorrer a essa ação judicial, amparado nessa situação de medo ou surpresa por conta da situação específica que eu vivi. Né? Então notem, pessoal, não é por acaso que os críticos desse projeto do Sérgio Moro dizem que, se ele for de fato aprovado, ele nada mais será do que uma licença para matar. Né? Qualquer coisa pode ser considerada surpresa, medo, violenta emoção. Então, para os críticos, isso seria nada mais, nada menos do que uma licença para matar. Mas o que pensa a população brasileira de maneira geral a respeito desses excessos cometidos pelos agentes de segurança? O que o brasileiro comum acha dessa retórica da violência que vem sendo adotada por algumas autoridades? Por incrível que possa parecer, pesquisa Datafolha, publicada recentemente, revela que a maior parte da população brasileira não concorda com o raciocínio segundo o qual bandido bom é bandido morto. Felizmente, boa parte dos brasileiros já percebeu que os problemas de segurança pública não serão resolvidos por meio de medidas brutais, simplistas e, por isso mesmo, ineficazes. O brasileiro comum já está percebendo que tais problemas de segurança só serão, de fato, equacionados por meio de políticas públicas que promovam o desenvolvimento humano e que promovam também a valorização dos policiais. Sendo assim, deixo aqui minha despedida, passando um recado para as autoridades irresponsáveis. Autoridades, ouçam a voz do povo, abandonem essa retórica idiota da violência e comecem a valorizar de fato os policiais. Policiais que supostamente vocês defendem. Defendem mesmo? Tô vendo. Beijos.